Olá, irmãos, Shalom, na paz do Senhor a todos. Chegamos então no capítulo 14 de 1 Samuel, e aqui nós vamos ver muitas batalhas, né, principalmente contra os filisteus, ali de Saul, contra os filisteus. Aqui ele começa com a vitória de Jonatas. Então ele diz assim: um dia Jonatas, filho de Saul, ele ordenou ao seu jovem escudeiro: Vamos, atravessemos até o posto avançado do exército filisteu, que está posicionado do outro lado. Todavia nada contou-lhe ao seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira nos limites de Gibeá, em Migron, e em sua companhia estavam ali 600 guerreiros, entre os quais ele cita ali, Aías, que vestia o manto sacerdotal. Diz ali que esse Aías ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli, que era, né, o sacerdote do Senhor lá em Siló. Lembra quando começa o livro de 1 Samuel? Ninguém sabia que Jonatas tinha se ausentado do grupo. E no desfiladeiro que Jonatas procurava atravessar para atingir, né, o acampamento filisteu, ele queria surpreender eles ali, né? Existia um penhasco íngreme de um lado e outro, né, e o outro pico grande, de grande rocha do outro lado. O primeiro chama-se Bozes e o outro Sené. Havia também um penhasco ao norte, na direção de Micmas, e o outro ainda ao sul, rumo a Gibeá, ou seja, era uma região cheia ali de penhascos, né, e desfiladeiros. E Jonatas ordenou ao seu escudeiro: Vamos, avançaremos até o lugar onde estão aqueles incircuncisos, falando dos filisteus. Talvez o Senhor faça alguma coisa por nós, porquanto não existe nada que possa impedir a vontade do Senhor de nos dar a vitória, quer sejamos muitos ou poucos. Então Jonatas ele confiava, né, no Senhor, ele era confiante ali. Redarguiu-lhe o seu jovem: Segue a inclinação do teu coração, eu estarei ao teu lado, Senhor. O meu coração é como o teu coração. Então ele tinha um jovem escudeiro ali, um pajem ali, que ele era fiel, né, ao seu senhor ali. E é o que Jonatas afirmou: Eis o que faremos, partiremos na direção deles, de peito descoberto, né? Como que ali, né, numa estratégia, de peito descoberto. Se aqueles homens nos advertirem, não vos movais até que cheguemos perto. Ficaremos parados e não avançaremos sobre eles. Entretanto, se nos convidarem, subi até nós, então subiremos, porque é um sinal do Senhor, né? Um sinal que o Senhor nos dará a vitória e os entregará nas nossas mãos. Então esse era o sinal, se eles chamarem para que eles subam. Então os dois se deixaram, né, ver de peito aberto pelo destacamento ali dos filisteus, que comentaram entre si: eis que os hebreus estão abandonando os buracos onde estavam escondidos. Eles estavam escondidos, né? Lembra as situações que aconteceram anteriormente, E gritaram para Jonatas e o rapaz que o acompanhava: Subi até aqui, Então eles entenderam que era um sinal, Pois temos algo a dar-vos a conhecer. E diante dessa convocação, Jonatas advertiu ao seu escudeiro: Conserva-te atrás de mim, porque o Senhor acaba de entregá-los nas mãos de Israel. Então ele entendeu que era um sinal do Senhor, E em seguida Jonatas escalou o desfiladeiro, engatinhando como um soldado ali, né? Engatinhando, e seu pajem o seguiu logo atrás. E diz ali que Jonatas ele ia atacando e derrubando os filisteus, e o seu escudeiro ia matando, né, atrás dele. E naquele primeiro ataque, Jonatas e seu fiel escudeiro mataram cerca de 20 homens, em uma área correspondente ali, ele diz ali, a um terreno arado por uma junta de bois, né, em um dia, né? Ele diz assim, ou cerca de 1.200 metros quadrados, como que um terreno assim, né, de 1.200 metros quadrados. Então essa foi a maneira estratégica ali, né, em que Jonatas pôde vencer ali alguns filisteus. E então diz ali que um terrível pavor tomou conta de todo o exército filisteu. Nós vemos aqui nesse próximo passo ali, nesses próximos capítulos, Deus entregando realmente ali a vitória, né, a Israel. Eles começaram a se apavorar, tanto que os que estavam no acampamento e no campo,
como sobre os que estavam nos destacamentos ali, até mesmo junto às tropas de ataque, ocorreu um terremoto e grande medo de Deus caiu sobre todos. Eles conheciam realmente o Deus de Israel, né? E os seus feitos, o que já haviam falado dos acontecimentos ali, né? Tanto é que seguidamente nós lemos a respeito disso e eles falando sobre o Deus de Israel. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, eles observaram o exército filisteu batendo em retirada, correndo e se dispersando em todas as direções ali. E diante disso ordenou Saul aos seus homens: fazei a chamada e verificai quem dos vossos está ausente. E eles concluíram que Jonatas e seu escudeiro não estavam ali com eles. Eles tinham saído, né? Então Saul disse a Aías: trazei a arca de Deus e o colete sacerdotal. Naquela época ela estava, né, a arca ali, ela estava, né, com os israelitas e se usava justamente esse colete sacerdotal. Todavia, né, quando Saul falava com o sacerdote, crescia cada vez mais esse tumulto ali no acampamento dos filisteus. Eles estavam desesperados, né? Então Saul ordenou ao sacerdote: deixa por enquanto. Naquele mesmo momento, Saul e todos os soldados se reuniram e partiram para o local do combate. Contudo, encontraram os guerreiros filisteus em total confusão. Nós vemos que é uma situação bastante parecida lá quando aconteceu em Juízes, né? Nós vemos ali com Gideão, né? Ferindo uns aos outros com suas próprias espadas. Entre os filisteus havia hebreus que estavam ao seu serviço, e que tinham subido com eles ao acampamento. Também eles desertaram para se reunir aos homens de Israel que estavam com Saul e Jonas. Então, até aqueles hebreus que estavam aos serviços ali, né? Eles, né, desertaram e se reuniram aos homens ali de Israel. Todos os homens de Israel que se haviam, né, embocado nas montanhas de Efraim, tendo notícia que os filisteus fugiam, eles também se puseram, né, e perseguiram ali, também combatendo ali os filisteus. Assim o Senhor então concedeu essa plena vitória a Israel naquele dia, e a guerra se estendeu para além de Bet-Aven. Nós vemos que ainda vai se estender aqui, mas nós vemos que Deus ali deu a vitória a Israel, onde começou ali com a situação ali com Jonatas. E os homens de Israel, eles estavam ali exaustos, né, ao final daquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento, ordenando: maldito seja o homem que comer alguma coisa antes de terminar o dia, antes que eu me tenha vingado dos meus inimigos. E portanto ninguém de todo o povo provou qualquer alimento o dia todo. Então eles eram fiéis ali a Saul, né? E aconteceu que o exército entrou num bosque onde havia mel no chão, e os homens observaram o favo de mel escorrendo, mas ninguém o tocava, porque eles temiam o juramento que eles haviam se comprometido. E Jonatas, entretanto, não sabia dessa situação ali, né? Dessa ordem do seu pai, que ele havia imposto ao exército, né? De modo que estendeu ali a ponta da vara que tinha na mão e molhou o favo de mel ali. E com a mão ele saboreou ali o mel. Ele não sabia da ordem do pai. E logo a sua visão, que estava turva, né, enfraquecida, de um dia inteiro de batalha, revigorou-se e ficou nítida. Então um dos soldados lhe chamou a atenção: teu pai nos impôs este juramento. Maldito seja o homem que comer alguma coisa durante o dia de hoje, por isso todos estamos desfalecidos. E aí Jonatas respondeu, né, de pronto: olha, infelizmente meu pai, ele cometeu um grande erro e trouxe desgraça sobre o seu povo. Vede como estou revigorado e enxergo melhor por haver provado, né, um pouco deste mel. Ora, quanto mais se o povo todo tivesse comido livremente, né, dos despojos de guerra que tomou dos inimigos, não teria sido muito maior a derrota dos filisteus. Realmente foi uma ordem ali que, né, não pensou ali no povo, né? Porque imagina, eles tinham batalhado, né, o dia inteiro ali, estavam famintos e não podiam comer nada. E naquele mesmo dia os israelitas, eles derrotaram os filisteus, lutando desde Micmas até a Aijalon. E a essa altura os israelitas, eles estavam muito fracos e esfomeados, eles estavam desesperados por comida.
E por isso eles cometeram algo muito errado ali, né? Eles cometeram ali uma afronta contra o Senhor e contra as leis do Senhor. Por isso eles avançaram sobre o que haviam tirado dos inimigos, como despojos de guerra, e comeram carne de ovelhas, bois e bezerros, de qualquer maneira, olha só, com sangue. Aí que está o problema, né? Eles comeram de qualquer maneira e com sangue, olha. E a notícia chegou a Saul nesses termos: o povo está cometendo pecado contra o Senhor, porque está comendo sangue. Então ele determinou: fostes infiéis, rolai para cá uma grande pedra. E disse mais Saul: espalhai-vos no meio do povo, e dizei: traga cada um seu boi, sua ovelha, vós o imolareis aqui, e comereis sem pecar contra o Senhor, comendo sangue. Em seguida, durante aquela mesma noite, todos os homens trouxeram o que tinham consigo e procederam à imolação naquele lugar. E diz ali que então Saul edificou um altar, né, ao Senhor, e foi este o primeiro altar que ele construiu. E aí ele ordenou Saul: desçamos durante a noite para perseguir os filisteus. Lembrando que ainda eles estavam batalhando contra os filisteus. E saqueemos-los até o romper do dia. Nós vemos que as batalhas contra os filisteus, elas eram seguidas, né? Era um povo que quase que sempre nesse tempo os filisteus eram o povo que mais era assim acometido por guerra entre israelitas, né, e filisteus ali. Então continuou aqui a guerra, ó. E saquemo-nos até o romper do dia, ó. Não deixemos um único homem dele sobreviver. E os guerreiros responderam: fazei tudo o que te parece, né, o que te parecer bem. Contudo, o sacerdote sugeriu: melhor é primeiro consultarmos a Deus, né? Não vamos sair assim, vamos consultar ao Senhor. Então Saul, ele pediu o conselho do Senhor, de Deus ali, e perguntou assim: descerei para perseguir os filisteus, ou entregá-los tu nas mãos de Israel? Entretanto, nesse dia não houve resposta, né? Ele não teve resposta. Então Saul ordenou: aproximai-vos, todos vós, chefes do povo, examinai bem em quem constituiu, né, a falta cometida por vós nesse dia. Tão certo como vive o Senhor, que dá salvação e vitória a Israel, assim ainda que seja o meu filho Jonatas o culpado, ele deverá morrer. Contudo, ninguém disse uma só palavra, todo mundo ficou quieto ali. E em seguida declarou Saul diante de todo Israel: ponde-vos todos vós de um lado, e eu e meu filho Jonatas de outro lado. E o povo respondeu a Saul: faze o que te parece certo. Saul então exclamou: ó Senhor Deus de Israel, por que não respondeste com clareza hoje ao teu servo? Se o pecado recai sobre mim ou sobre meu filho Jonatas, ó Senhor Deus de Israel, revela-me a verdade. E a sorte tirada, né, mediante o Urim e o Tumim, que eram aquelas pedras onde eles tiravam para ver, né, identificar a vontade do Senhor, diz ali que elas apontaram para Saul e Jonatas. E todos os soldados, eles saíram livres. E em seguida, Saul determinou: lançai, pois, agora a sorte entre mim e o meu filho Jonatas, porque sobrou somente os dois ali, ó. E Jonatas foi indicado. Então diz ali que Saul voltou-se para Jonatas e lhe inquiriu: conta-me o que fizeste. Jonatas replicou: eu somente provei um pouco do mel com a ponta da vara que eu tinha na mão, todavia estou pronto para morrer. Lembrando que ele não sabia da ordem de Saul, né? E Saul concluiu: que Deus me castigue com todo rigor, caso você não pague com a morte, Jonatas. E os soldados, contudo, intercederam por Jonatas, junto com Saul, né, argumentando ali: Jonatas, aquele que alcançou esta grande vitória em Israel, vai morrer? De maneira alguma. Tão certo como vive o Senhor, não cairá um só cabelo da sua cabeça, porquanto foi na companhia de Deus que ele realizou hoje tudo o que fez. Assim o povo resgatou Jonatas e ele não foi executado. Então houve ali um resgate ali, por parte do povo ali para com Jonatas, porque eles sabiam que ali foi a mão do Senhor ali na vitória que eles tiveram ali contra os filisteus. E Saul deixou de perseguir os filisteus
Saul então deixou naquele momento ali, né, de perseguir os filisteus, que assim puderam voltar, né, ali à sua terra. E ele faz um resumo agora no final, dizendo assim, quando Saul assumiu a realeza sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor, né, Moabitas, Amonitas, Edomitas, o rei de Zobá e os filisteus, para onde quer que, né, investisse o seu exército, ele saía vitorioso. Realizou proezas de empenho e coragem e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que os saqueavam. Então foram tempos de guerra ali, né? Muitas guerras. Saul teve 3 filhos, homens, Jonatas, Isvi e Malquissua, e a sua filha mais velha chamava-se Merebe e a mais nova Mical. Nós vamos ver na sequência ali daí, né? A sua esposa chamava-se Ainoã e era filha de Aimaas. O nome do comandante do exército de Saul chamava-se Abner, né, filho de Ner, que era tio de Saul, eles eram parentes próximos ali. E Quis, que era seu pai, né, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eles eram filhos de Abiel. E diz ali que durante todos os anos em que Saul viveu, houve guerra encarnecida contra os filisteus. É por isso que eu falei anteriormente, porque eram guerras sangrentas ali, né, contra os filisteus. Todos os bravos e valentes que Saul ele ia conhecendo, imediatamente os recrutava para o seu exército. Nós vemos que é um capítulo bastante longo ali, né, e que fala de muitas guerras, mas que ele contribui também para que a gente possa entender na sequência ali os próximos capítulos, tá bom? Que o Senhor abençoe e guarde a cada um dos irmãos.